Você precisa de um guia prático sobre comunicação política no âmbito municipal? Nesse vídeo eu vou destacar para vocês a importância da comunicação eficaz para promover políticas e iniciativas governamentais, além de oferecer dicas valiosas para uma comunicação responsável e dentro das normas legais. A primeira observação que precisamos fazer é que a comunicação pública é como se fosse uma vertente da comunicação política. A comunicação política tem um papel fundamental na promoção de iniciativas da gestão municipal, por exemplo. Ela serve como uma ponte vital entre o governo e o público. Em um mundo onde nunca se teve tanta informação ao mesmo tempo, as opiniões mudam instantaneamente nas plataformas digitais. E a comunicação pública se torna uma ferramenta indispensável para os governos. Para ter sucesso, é preciso ter uma comunicação clara, transparente e persuasiva. Os agentes devem articular suas visões e objetivos para garantir que o público compreenda e apoie as suas ideias. Uma estratégia de comunicação eficaz também envolve os cidadãos, por meio de campanhas educacionais, mídias sociais e outros canais de comunicação. A famosa prova social que eu sempre falo pelas minhas redes sociais, do que é a gestão que está fazendo, o que ela está fazendo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso se chama prova social. Mas é preciso lembrar que a comunicação política deve ser autêntica e principalmente baseada em fatos reais. Nada de fake news, galera. Esquece. A desinformação e a manipulação diminuem a confiança dos eleitores e pode prejudicar a credibilidade do governo com os usuários dos serviços públicos. Para isso, é extremamente importante que você conheça as normativas legais e alguns cuidados para não errar durante a sua campanha eleitoral. O primeiro passo, e um dos mais importantes ao meu ver, é evitar postagens de collab. Ou seja, não pode, de maneira nenhuma, fazer post collab com o prefeito ou a prefeitura, nem utilizar as redes sociais da prefeitura para a autopromoção do político, mesmo que ele não esteja concorrendo à reeleição. Isso garante a separação necessária entre a figura do executivo, o prefeito, por exemplo, e a instituição governamental, que é a prefeitura. No artigo 37 da Constituição Federal fala sobre os princípios da administração pública, e um desses princípios é a impessoalidade. Isso quer dizer que, em sua essência, o artigo 37 da Constituição diz respeito à necessidade do Estado agir de forma imparcial perante os terceiros, não podendo beneficiar nem causar danos às pessoas específicas, mas sempre visando atingir a comunidade ou um grupo amplo de cidadãos. Ou seja, utilizar as redes do executivo para fazer postagem simultânea com o prefeito caracteriza autopromoção, podendo acarretar em multa e até cassação de mandato. Eu duvido, se você não pesquisar no Google prefeito condenado por uso de redes sociais da prefeitura, você vai encontrar inúmeros casos. É só pesquisar lá, dá um Google. Você quer fazer uma divulgação importante? Crie 2 materiais diferentes, um para a rede dos prefeitos e outra para a prefeitura. Lembre-se, o material que vai para a prefeitura não pode aparecer nem ter uso de fala do prefeito. Outro ponto importante, sobre as entregas de obra. É recomendado que estejam presentes e façam uso da palavra apenas as pessoas ou os agentes públicos. São aqueles os servidores, os funcionários, sabe? Não os agentes políticos, tá? Os agentes públicos representam a administração como um todo. Já os agentes políticos são associados a um partido ou candidato específico. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês. O agente público são aqueles que prestam serviço à administração pública, ou seja, qualquer atividade pública. A Lei de Improbidade Administrativa fala que o agente público é um servidor ou empregado público terceirizado ou contratado por tempo determinado. Já os agentes políticos são os de cargo eletivo, como os chefes do Poder Executivo, presidente, governo, governador, prefeito e seus auxiliares imediatos, que são os ministros, secretários estaduais e municipais e os membros do Poder Legislativo.
senadores, deputados e vereadores. Sendo assim, quando você precisar divulgar uma obra, toma muito cuidado. Quem vai ser o protagonista? Vale lembrar que quem tem mandato ou vai concorrer nessas eleições tem até o dia 5 de junho a permissão para comparecer em inaugurações de obras públicas. Este prazo evita o uso eleitoreiro das obras públicas. Outra restrição importante é a publicidade institucional online, offline, que não deve ser utilizada, exceto em casos de urgência, emergência e utilidade pública, durante também, ou melhor, a partir do dia 6 de julho. Por exemplo, a prefeitura precisa anunciar a chegada das vacinas, ou sobre uma situação de calamidade, como foi o caso do Covid-19, ou a equipe da assessoria ela vai precisar usar as redes e a comunicação institucional para divulgar essa informação, certo? Mas essa comunicação só pode ser feita se for reconhecida pela Justiça Eleitoral. Caso contrário, não pode ter postagem. Para fazer essa divulgação sem remeter à gestão, é importante que o material esteja escrito e produzido sem esquecer o artigo 37 da Constituição, garantindo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Em alguns casos, para evitar dúvidas, já vi muita prefeitura tirar do ar as redes sociais, deixando apenas um menu simplificado e de extrema importância e bem objetivo dos sites institucionais, ou seja, só quando tem lá a Central 156, a ouvidoria, enfim. Somente com informações básicas e necessárias para a população. Esse é o ponto. Ainda falando sobre publicidade, é importante vocês lembrarem que os limites de gastos com publicidade em ano eleitoral, de acordo com a Lei 14.356 de 2022, esses limites de publicidade no ano eleitoral, né, dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, deve ser menor que 6 vezes a média mensal dos valores empenhados nos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Agora, tem mais 3 pontos importantes que você precisa deixar destacado na porta da geladeira para você não esquecer. Em hipótese alguma. É proibido fazer comparações entre a gestão atual e as gestões anteriores, assim como utilizar slogans ou símbolos que identifiquem a gestão durante o período eleitoral. Vai precisar fazer algum material? O pessoal da comunicação utiliza apenas o brasão da prefeitura. O segundo ponto importante é sobre a distribuição dos brindes, né? E uso de uniformes, que normalmente as secretarias fazem bastante. Por prudência, não distribuam nenhum tipo de brinde, caneta, bloco, copo, garrafa, boné, essas coisas. E os uniformes e crachás, eles não podem ter logomarca da gestão. Lembre-se, só pode usar o brasão da prefeitura. E por último, esse quase ninguém lembra ou se faz de desentendido. Os funcionários da prefeitura, com carros adesivados de candidato, não podem estacionar no pátio do órgão durante o período eleitoral, tá, gente? Antes ou depois pode. Cuidado, hein, pessoal? Isso aí é muito sério. Então, agora, para finalizar, só para a gente fechar com chave de ouro, eu tenho uma dica bônus para você. Para você ter uma comunicação eficaz e eficiente, legende todos os seus vídeos. De acordo com o IBGE, o número de pessoas surdas no Brasil passa de 10 milhões. E apesar, né, de todos os celulares hoje em dia virem de fábrica com função de acessibilidade, legendar os seus vídeos mostra o quanto você se importa com essa parcela da população, gerando intimidade, pertencimento. Bem, aqui eu abordei algumas das principais diretrizes e cuidados que devem ser observados na comunicação do Poder Executivo Municipal. Seguir essas orientações são apenas garantia que você ande em conformidade com as leis eleitorais, mas também provar uma comunicação promover, na verdade, uma comunicação transparente e ética, fortalecendo as relações entre o governo e o cidadão. Se você ainda tiver dúvida, mantenha a sua comunicação alinhada com um jurídico expert em direito eleitoral e administração pública. Com esse alinhamento, eu tenho certeza que os riscos de você errar serão bem menores. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu sou a Ellen Mofra, me siga lá nas redes sociais. Até mais!